Vamos ao destaque do tricolor. Trio ofensivo Coral vive bom momento e já marcou na Série D mais de 10 gols. Um abraço, boa noite, Moisés Oliveira. Um abraço, grande Mário. Boa noite para você. Um abraço ao Miguel, ao Vinícius, a todos os ouvintes. Um abraço também ao grande Zé do Carmo. Pois é, viu, Mário? O Santa já realizou nessa Série D 9 partidas, né? Com 7 vitórias, um empate e apenas uma derrota. E aí, o torcedor do Santa, que ouve agora aqui a melhor do futebol, se questiona, né, às vezes, quantos gols o Santa já marcou na Série D. 16 gols. O Santa já marcou 16 gols e sofreu apenas 6 gols. Porém, Mário, o atleta Thiago Galhardo, né, marcou 5 gols. O Giovani marcou 4 gols. E o Thiaguinho também marcou 4 gols. Ou seja, esses 3 profissionais, esses 3 atacantes, ambos marcaram juntos, né? Todos ali marcaram juntos, no caso. 13 gols. 13 gols. 13. Ou seja, mais de 80% dos gols que o Santa marcou na Série D, nessa temporada, teve ali gol do Thiaguinho, do Giovani ou do Thiago Galhardo. E aí um detalhe importante, que o Thiaguinho, eu até trazia na semana passada, o Thiaguinho foi o atleta que mais participou diretamente de gols. Ele já deu 3 assistências para gol e marcou 4 gols. Ou seja, é um momento muito bom desse sistema ofensivo do Santa, né? Que a única partida que o Santa acabou fazendo ali, né, não foi tão bem, foi no jogo contra a equipe do Ferroviário e também na partida contra o time do Santa Cruz, né? Que o Santa acabou empatando aquela partida. Mas nos outros jogos o Santa marcou mais de um gol e aí é esse momento espetacular que esse trio ofensivo está passando, Mário. Um dado importante, né, Zé? O ataque com esse trio ofensivo aí com mais de 10 gols até agora marcados no campeonato da Série D. É o que a gente fala. A primeira fase, eu acho que esse campeonato tem um regulamento um pouco ingrato, né? Porque você está com uma campanha como tem o Santa no momento. A melhor campanha entre os 64 times. Tudo isso será colocado em xeque na segunda fase. Não significa que você, por ter a melhor campanha dos 64, vai disparar no campeonato. Até o Moisés trouxe aqui essa estatística. Quantos conseguiram isso, Moisés? Sendo o primeiro no geral, que tiveram o sucesso de acesso? Apenas 5. Nas últimas 16 edições, são 16 edições. 5 conseguiram o acesso. E só 2 foram campeões. Aí a gente conta, né? Sampaio. Sim. E o Ferroviário. Isso em 2023. O Ferroviário foi campeão. Liderou toda a competição, no geral, conseguiu acesso e, consequentemente, foi campeão. Mas em 16 edições, apenas 5 conseguiram acesso, Mário. O Ferroviário que é bicampeão da Série D. É por esse motivo que o Marcelo Cabo bate tanto na tecla de não se acomodar, não podemos nos acomodar, porque complica a situação. E ele tem razão, né, Zé? Porque lembra do ano de 21 com o Martelotti? Já estava classificado sim, na bem C, adiantado. na Série C, isso, né? Aí perdeu um jogo, perdeu 2, mas vamos recuperar. Recuperou não, Zé. Recuperou não. E é muito bom um treinador esteja em estado de alerta, não é? Porque você não pode, de forma nenhuma, não é, você chegar para um atleta e dizer assim, só estamos tranquilos nesse sentido. Não tem, você né? Falando isso aí, você acaba passando para o atleta uma situação que inconscientemente ele vai relaxar. Inconscientemente ele vai relaxar, não tem para onde. Se você cobra, não é, diariamente, não é, qualquer trabalhinho que fizer, vamos fulano, capricha, vamos Beltrano, isso aí, olha o cruzamento, pode ser melhor, não é? Que termina o treino, os próprios jogadores, eles conversam em si, rapaz, ele estava chato demais hoje, mas é importante, não é, essa chatice para que você não venha a sofrer danos, não é, mais na frente em jogos importantes que você vai ter. Então, sempre cobrando, sempre estão cobrando. Aí chega um determinado momento que eu disse, pessoal, já chegamos no patamar que eu não vou mais cobrar de vocês, entendeu? Porque vocês já amadureceram de tal maneira que a confiança é muito grande que eu tenho em vocês. Então, moraliza também. Nesse caso, ele só vai poder parar de cobrar
quando o time estiver na semifinal, porque aí o Exatamente. objetivo foi alcançado, subiu. Chegou. É. Não, você chegou entre os 4? Aí ir pra final, aí pouco importa. Isso. Eu acho que o objetivo é chegar à semifinal. Subiu, acabou, meu amigo. Acabou mais e nada. não tem mais Não, tempo aí pra você, nada. churrasco, entendeu? Bicampeão Eu da Série D, pra quê? Eu tinha um treinador que ele sabia exatamente quando nós precisávamos ser cobrados, que era Abel Braga, e ele cobrava mesmo, ele chegava perto da gente, o que tá vendo? Não é? Tá dormindo mal, é? Brigou com a mulher? E ele apelava mesmo com os caras assim. E ele conseguia, não é? Tirar um pouquinho mais da gente. Aí quando chegava na hora de relaxar, ele disse, ó, pessoal, peguei pesado naquele dia, mas precisava, entendeu? Então churrasco é por minha conta. Era uma alegria Ele ganhava só. o time, ganhava o elenco. do modo Acabou, geral, né? mais nada, é por aí. Mas faz parte. Treinador Coral deve manter o lateral esquerdo na titularidade na próxima partida. É isso mesmo, Moisés? Ô, Mario, essa é a tendência. Até para o Zé comentar, porque veja, ficou naquela expectativa, né, de que o Rodrigues ele voltaria à titularidade depois da derrota sofrida fora de casa. E ficou naquela, não, a escalação terá o Rodrigues. Então, quando saiu a onzena titular, o Rodrigues no banco e o Vinícius Silva continuou na lateral esquerda. Na coletiva de imprensa, o Marcelo Cabo foi questionado sobre isso. Ele já tinha falado que iria em algum momento rodar o elenco. Ele fez isso no jogo contra o Ferroviário, mas ele manteve pelo menos um atleta que ele rodou no elenco, que não era titular e entrou como titular, na onzena, que foi a campo contra o Souza e venceu, que foi ali o Vinícius Silva. E tem o Rodrigues. Ele até pontuou o seguinte, tá, Mário, que o Rodrigues é aquele atleta de jogadas curtas, né? E ele vai mais ao ataque, é verdade. Já o Vinícius Silva é mais marcador, só que no jogo passado, e o Zé pode comentar melhor, em alguns momentos ele apareceu ali pela ponta esquerda, até tentando ali um cruzamento, tentando uma finalização, porque ele começou a ficar mais livre para poder jogar dessa maneira, né? Tendo ali a liberdade de ir até o ataque. Mas, de fato, a tendência é que o Vinícius Silva continue nessa titularidade para o jogo contra a equipe do Central. Isso porque é a questão da minutagem e o tempo, né? O Marcelo Cabo falou o seguinte, quanto mais tempo o atleta acaba jogando, repetindo os jogos, ele vai se entrosando ali com os companheiros, por mais que tenha as atividades nos treinos, mas o jogo é diferente, Mário. E aí, Zé? Rodrigues deve seguir na lateral esquerda? Mário, os jogos que o Rodrigues fez foram jogos convincentes. Então pode permanecer na lateral esquerda, se não tem dúvida nenhuma. Só que você tem podemos dizer assim, uma sombra que realmente incomoda. Não é? Incomoda muito. Como é o nosso lateral esquerdo, o outro lateral esquerdo é o Rodrigo. Vinícius Silva. E o Vinícius é um cara que tem uma pegada mais forte. Ele tem essa característica, não dizendo com isso que não é, um é melhor do que o outro em cima disso. Não, cada um tem sua característica e estão se enquadrando muito bem nessa situação de que você vai colocando o atleta um pouquinho mais na frente, ou ele segura na posição que ele está. Então, quanto isso aí, isso é de menos. Você tem dois jogadores que estão obcecados para jogarem. Eles estão sedentos de vontade de serem escalados sempre para mostrar que tem potencial. Oi, Moisés. Me permita até para Zé comentar também que o Marcelo Cabo ele também pontuou a questão do João Pedro. João Pedro entrou no jogo passado, né? E ele não entrou como praticamente um meio armador, ele entrou caindo pelos lados. Foi assim que ele jogou bem no ano passado com a camisa do Retrô. E ficou aquela expectativa, né? Que até o William Júnior não foi tão bem no jogo. E aí, com a entrada do João Pedro, se imaginou que o João Pedro seria esse cara que iria quebrar as linhas, seria o atleta dos lançamentos. Coisa que não aconteceu, né? Porque no jogo você viu que o João Pedro acabou caindo mais pelos lados. Ele também falou que o atleta tem entrado bem, evoluiu, segundo ele, né? Segundo o treinador, evoluiu de uma partida para outra. Só que o Matheus Melo está lá, né? Ele continua lá. Então a tendência, creio eu, que no jogo contra a equipe do Central, a gente acaba vendo o Matheus Melo entrando no segundo tempo, né? Pelo menos se for seguir essa cronologia que o técnico tem adotado, né? Às vezes o atleta volta de lesão, não joga em uma partida, mas na outra ele acaba colocando no segundo tempo. Então eu acredito que no jogo contra o Central, o Matheus Melo acaba entrando no decorrer da partida, Mário. Ô Moisés, por favor, repita, cronologia.
cronologia, mano. Espetáculo. Espetáculo. Rapaz, me apaixonei. Existe isso. Mas é assim, né, Zé? Tem que trabalhar, tem que fazer esse trabalho mesmo de você ter esses dados, ter essa programação que é importante. Porque não adianta, você não vai conseguir que o jogador atue 14 jogos. Aí vamos lá, segunda fase, oitavas, quartas. 14 com mais 2, 16, 18, 20 jogos do começo ao fim. Não vai dar, Zé. Não, mas Aí Mário, tem que ter um bom elenco para mexer as o peças. verdadeiro atleta, ele mantém. Sim, mas dá aí, para manter. Mas sempre vai ter uma queda. Certo. E vai precisar fazer uma reposição. Não, dentro dessa oscilação que você fala, não é só o atleta, às vezes é o próprio time Isso, de modo geral, cai né? normal. Mas você não deixa, não é, principalmente a sua identidade. Qual é a sua identidade hoje? É você buscar o resultado e conseguir fazer os gols muito cedo, que o Santa Cruz tem essa característica hoje de buscar os gols cedo, entendeu? Como tem a característica de muitas vezes ficar vibrando com o gol e o time adversário se aproveita desse momento. Já aconteceu, né? Isso tem que ser corrigido. Já aconteceu, não já aconteceu? Já, não? duas O Ferroviário não foi assim, não. Foi. 2 ou 3 vezes já aconteceram. Então, Pois é, isso ia aí... acontecer no jogo passado, né, Zé? Exatamente. Porque na hora que o Thiago Galhardo faz o gol de pênalti, ele está comemorando, o jogador do Souza bate rapidamente ali o centro de campo e já cria um contra-ataque. Não tenha dúvida. Ia sair na cara do goleiro, ou seja, É. acho que você tem que ficar atento também, né, Zé? Não, é justamente isso que você tem que se corrigir. Ó, pessoal, quando a gente fizer um gol, não é? Vamos segurar um pouquinho aqui atrás, só para o ímpeto maior, não é? Não estar desorganizado, não é? Você se posiciona taticamente como você tem que se posicionar, cria um pouquinho de obstáculo para o time e cria um contra-ataque que o time adversário acaba tendo que tomar posições diferentes dentro da partida. Então, quanto a isso aí, tem e pode ser, não é, imediatamente corrigido, não tenha dúvida nenhuma. Então a cronologia Espetáculo, está né? correta. São poucos que falam cronologia, Muito bem, né, Zé. sem gaguejar. Hoje foi o último dia de folga do elenco tricolor e a partir de amanhã tudo volta à normalidade, Moisés. A partir de amanhã a bola rola, né? Podem falar assim. Enfim, amanhã reapresentação à tarde. E aí, Mário, sem a presença da imprensa, sem coletiva, sem imagem, ou seja, o Santa vai aproveitar esses dias aí para trancar mesmo o treino. Eu sei que você sempre pergunta, né, quando a bola tá rolando, se teve treino fechado, né, Mário? Não, mas o Zé falou que teve uma jogada que ninguém tinha visto. Então, teve alguma coisa de diferente no treinamento fechado. Que é pra isso, pra ensaiar uma jogada. Isso. Não é isso? Exatamente. Às vezes não dá certo, mas o cara tenta, né, Zé? Olha, os treinamentos hoje fechados são justamente porque antigamente era uma coisa muito aberta. Não é? Todo mundo, olha, fulano de tal usou Beltrano, Cicrano. Isso, não queira ou não, alerta o time adversário. Então, a partir do momento que começaram a fazer treinamentos fechados, é claro que para informações não é nada bom, mas é uma necessidade que se tem para você esconder o jogo. Ganha jogo, nem sempre, mas que você deixa uma interrogação do outro lado, não tem a dúvida que Não, deixa. com certeza. E olha que vai ser um clássico mesmo, viu, meu? Porque se o Central ganha o jogo dentro do Arruda, na rapaz... verdade, essa questão de você dar os treinamentos, você mostrar, não é? Como é que você vai entrar com o time, não tem especialista melhor do que Roberto Fernandes. Roberto Fernandes, ele dava o time Errado. todo errado. Eu tô ligado. Eu já ouvi isso tanto de um amigo aqui nosso, viu? Sensacional, Roberto Fernandes. Gosta de dançar, Mário? Porque agora a gente tem dois, né? Tem dois, é verdade. Temos Mas tem um dois. amigo nosso aqui que gosta de dançar que diz que passou por isso, viu? Passou por isso, Tem um amigo meu que veio me entrevistar uma vez, eu como jogador de futebol, e eu dei o time todo errado a ele. Eu tô ligado. O finado Luiz Cavalcante disse assim, não é possível que esse cara de peroba, não é? Que não tinha o olho de peroba, que era o cara de pau. É cara de pau. O cara de pau. Que você passou Entendeu? a escalação errada. Aí disse, não é possível um negócio desse. Aí disse, mas o Zé do Carmo é o capitão do time, já me deu. É seu Luiz. Isso, aquele amigo nosso. Aí daqui a pouco saiu o time que o seu Luiz estava tendo a certeza que iria sair. Então o que você passou era o time errado. Era Aí o o time Roberto errado. Fernandes deve ter aprendido com você e começou com essas gracinhas dele, né? Ou então ele fazia o seguinte, quando o time ia começar o jogo, sem escalação, entrava todo mundo de bolo. Entrava todo mundo de bolo. Rapaz, é cada um. Então a partir de amanhã começa aí a semana não, começam os preparativos para o jogo do dia 29 com o Central no Arruda, 5 da tarde. Isso, e são 10 dias, né, Mário? Até o jogo, né? Porque o jogo é no dia Isso, 29, amanhã é isso. 19, né? Isso. Então, até lá, o Santa tem esse tempo aí para se preparar.
E você me perguntava ontem se o Santa iria fazer algum amistoso, alguma coisa. Jogo Até o treino, momento não tem nada marcado não, tá? Só Eu acho treino. que tá até sendo coerente, né, Zé? Não fazer amistoso, nem precisa não, né? Não precisa. É recuperar, né? Quem tá Exatamente, machucado. exatamente. Treinamentos. Entre eles mesmo. Você intensificar os treinamentos de bola parada, você intensificar, não é? Em movimento também para você chutar o gol. Então, isso é que é importante nesse momento. Você trazer um jogo nesse momento, você pode criar uma situação até de alguns atletas são muito empolgados e até se machucar. Então, evita-se esse tipo de situação. Traga notícias atualizadas, por favor, Moisés, sobre a SAF Coral, porque nunca mais ninguém falou nada, amigo. Exato, Mário. Boa pergunta, porque, veja, a gente sabe que está na análise, né, da documentação do Conselho Fiscal e também do Conselho Deliberativo. Mário. Né, eles já estão com essa documentação. E a informação que a gente tem é o seguinte: o Conselho Fiscal, na sexta-feira, deve se reunir, né, para fazer a análise final, né, da documentação, mas, a priori, segundo informações, né, o presidente do Conselho Fiscal deve aprovar, né, a documentação e, por sinal, até fez elogios, né, entendendo que, de fato, os investidores têm toda aquela responsabilidade que foi citada pelo presidente, né? Então, essa reunião deve acontecer na sexta. E na terça-feira que vem, Conselho Fiscal, tá, gente? Na terça-feira que vem, o Conselho Fiscal deve dar o parecer final da documentação que foi enviada da SAF para o Conselho Fiscal. Lembrando que tem também a questão do Conselho Deliberativo, que também está em análise, né? E após ter também esse parecer do Conselho Deliberativo, que também deve acontecer nos próximos dias, aí o Conselho Deliberativo vai convocar uma assembleia, essa assembleia de 45 dias, para ter a votação. Mas está tudo dentro daquilo que foi programado, segundo aí o presidente. Apesar que a entrega da documentação, né, do documento, para o Conselho Fiscal, para o Conselho Deliberativo e também até para o Executivo, acabou sendo atrasada, né? Porque estava para o dia 30 de maio, acabou sendo entregue no dia 6 deste mês. Mas a informação que temos é que vai seguir todo o rito e que vai ser levado aí em breve, vai ter em breve, no caso, essa convocação. Acredito, Mário, que lá para setembro, começo ali de setembro, vai ter a conclusão de tudo, né? Dessa questão da SAF. Porque tem todos os passos. E outro detalhe, a gente também recebeu informação que o presidente do Conselho Fiscal concorda que essa transferência do Arruda acabe sendo para a SAF, tá? Lembrando que tem essa questão da transferência, né, direta, completa para a SAF, mas tem que esperar também a questão da documentação da prefeitura, porque se caso a prefeitura não aprovar, então o que é que o Santa vai fazer? Vai passar por 50 anos, né, o comando geral ali do Arruda, né? Isso aí incluindo tudo, né? A questão de divulgação de marca, a questão de fechar patrocínio, usar todos os setores do Arruda, né, em divulgação, ou seja, alguma coisa tinha que entrar nessa SAF, né? E acabou entrando a questão do Arruda. Mas o CT não. A task que é responsável pelo CT não concorda, então não vai entrar nessa questão da negociação da SAF. Entra apenas o Arruda e a informação que a gente tem é que o CT depois terá ali, ter uma conversa com o grupo de investidor, de investidores no caso, né? Relacionado como é que vai ficar, se o Santa vai fazer algum investimento no CT, se vai fazer outro CT, ou seja, mas dentro daquilo que foi acordado, tem que fazer o investimento em um centro de treinamento. Se vai ser no CT Ninho das Cobras, aí é outros 500 e a gente precisa aguardar quando for assinado. Mas até o momento tem essa reunião para acontecer do Conselho Fiscal na sexta-feira e na terça-feira que vem o Conselho Fiscal deve dar o parecer aí relacionado à documentação. A gente também ainda está aguardando a questão do Conselho Deliberativo, porque além disso, tendo tudo certinho, aí se convoca a AGE em 45 dias.